Boa noite. Vamos iniciar agora a primeira entrevista do nosso encontro Que Cataguases Nós Queremos. Estamos aqui, está comigo aqui agora, nesse momento, nessa primeira entrevista, o presidente do CODEC, Humberto Lanzieri, o professor, educador Cláudio Rutz, no Senai, o empreendedor Tarcísio Rezende. Boa noite, bem-vindos vocês. Vamos então convidar o primeiro candidato, né, a participar. Por favor, senhor Maguinho, Carlos Magno, prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar presente aqui, estar conosco essa noite, né, está acompanhando aqui a Karen Monique Fonseca, né, te acompanhando. Por favor, sejam bem-vindos, por favor, queira se apresentar. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Meu nome é Carlos Magno, mas desde muito pequeno minha mãe me apelidou por Maguinho. Eu sou o quarto de 5 filhos, né? Nasci e me criei no bairro Taquara Preta e já trabalhei muito nessa vida, né? Comecei como vendedor de picolé aos 8 anos, fui servente pedreiro. Com 18 anos eu tive que sair dessa cidade porque eu entendo que a gente aqui ou você luta muito ou você é apadrinhado para chegar em algum lugar. A gente tem que, às vezes, fazer fora para poder voltar para cá e exercer uma liderança. E eu fiz isso, fui trabalhar fora, trabalhei no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, trabalhei na Prefeitura de Muriaé, Santana de Cataguases e Laranjal. Fiz o curso de Direito, me formei em Serviço Social, também sou terapeuta, me especializei em dependência química, coordenei a Comissão de Enfrentamento ao Crack e outras drogas da Assembleia Legislativa. E, ao longo do tempo, a gente, mesmo não tendo mandato político, eu consegui trazer mais de 5 milhões para Cataguases, para todas as áreas, né? Educação, saúde e obras. A gente tem uma vida dedicada a cuidar de Cataguases. Eu coloquei meu nome à disposição como candidato a prefeito pela primeira vez. Eu sou do PSL, sou de uma coligação que tem nome, que chama Cataguases acima de tudo, Deus acima de todos, que é composta pelo PSL, pelo Solidariedade e pelo PRTB. Sou muito próximo do presidente Bolsonaro, coordenei a campanha dele na Zona da Mata e no Campo das Vertentes na eleição passada, também apoiei a campanha do governador Romeu Zema, e nós temos uma base de mais de 12 deputados que compõem conosco no governo estadual e no governo federal. Muito bem, você ainda tem 1 minuto, se quiser aproveitar o seu tempo, você tem ali à sua disposição, Maguinho, vamos aproveitar esse tempo, né? A nossa cidade, a população mais simples, tem muito pouca oportunidade. Aqui, os sobrenomes e o poder financeiro ainda conta muito, e os mais simples precisam buscar o seu lugar quase que à força. A gente sabe que o poder financeiro dessa cidade faz e muda o resultado eleitoral. Eu, recentemente, tenho até denunciado judicialmente isso, compras de voto e a política suja, a política velha no nosso município. E quando a gente faz isso, a gente tem coragem para fazer isso, a gente vira alvo. E eu tenho apanhado muito nas redes sociais, mas a gente está preparado para cuidar dessa cidade. Muito bem, seu Maguinho, meu caro, obrigado. Como nós acertamos, né, a gente acertou no dia 28 que esse debate seria de uma forma diferente, seria uma entrevista individual. Nós acertamos no regulamento, seriam 8 perguntas, né? Nós temos 8 áreas temáticas, o nosso grupo selecionou 8 áreas temáticas, e nós vamos fazer agora o sorteio, né? São 4 perguntas para cada área, e vamos sortear agora a pergunta para a área 1, né? Lembrando que você terá 2 minutos e 30 segundos para responder, podendo ter a parte dos nossos convidados, alguma intermediação rápida, continua contando, você pode autorizar ou não, tá? Fique à vontade, mas eles vão agora também poder participar de maneira que a gente possa ampliar o debate, aprofundar algum tema, ou algum esclarecimento por parte deles, né? Então, vamos lá, então, eu vou sortear agora. A primeira pergunta é Seguridade Social. Nós temos uma caixinha aqui,
Tem 4 números, de 1 a 4 aqui. Eu vou pegar a primeira aqui que eu consegui, né, na primeira vez. Vamos lá, Maguinho. A pergunta 4, por favor. A pergunta 4, da Seguridade, área Seguridade Social. As famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos têm direito ao acesso público e gratuito a serviços de arquitetos e engenheiros para projetos e obras em moradias populares, garantido pela Lei Federal 11.888/2008. Cataguases possui lei orgânica que regule essa tal lei federal? Como pretende atuar em prol das melhorias habitacionais para a população mais vulnerável da cidade? Senhor candidato, 2 minutos e 30. Olha, eu sou bem tranquilo em responder que se tem eu não conheço. E se tem, fica muito bem escondido, porque a população de 0 a 3 salários mínimos são a que mais sofre no serviço público, que menos tem atenção do poder público, sabe? Falta tudo para eles. Nossa cidade só tem vez quem tem dinheiro. Os mais pobres aqui não têm vez. Sobre o que nós pretendemos fazer nas melhorias habitacionais para a população mais vulnerável, é fazer o programa de regularização fundiária, né? Então, entrega de títulos de propriedades a quem precisa. A gente tem inúmeras famílias que têm a posse do imóvel, mas não tem a escritura de posse do imóvel, né? A gente tem que regularizar isso tudo. A gente tem que buscar, através do governo estadual e do governo federal, mais oportunidade para essa faixa etária, para a gente levar na moradia, levar dignidade. A gente tem uma cidade que sofre com a questão da enchente, né? E a gente tem que fazer obras para poder tirar esse pessoal que sofre ao longo de todas as cheias aí, que não tem uma vida com dignidade, porque sofre, toda cheia tem que sair da sua casa e tem um transtorno que vive. Então, uma parte, por favor. Claro. Isso significa que não basta só a habitação, significa que precisa também um conjunto, na sua opinião, o que tem que, não só a casa, né? Mas o que tem que, de bens públicos, o que tem que ser investido, a gestão municipal tem que investir para também essa moradia ser digna também de serviços públicos? Nós temos que levar equipamentos públicos, né? Fortalecer os postos de saúde, fortalecer para que nós tenhamos vagas de creche, para que os médicos nos postos de saúde não finjam que trabalham, realmente trabalhem, né? E atendam a nossa população. Pegar o serviço público e fortalecer o serviço público, mas de verdade, sem demagogia, sabe? A gente vive numa cidade que faz de conta. Aqui faz de conta que tem atendimento médico, faz de conta que tem oportunidade de emprego, faz de conta que a população mais simples é atendida. Às vezes o servidor público faz de conta que trabalha e o nosso povo faz de conta que é atendido, e a gente tem que romper isso. Está na hora de acabar com os privilégios e cuidar da população mais simples. Obrigado, candidato. Cumpriu o prazo. Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda área é economia local. Tá? Eu vou aqui novamente no nosso sistema aqui, meio artesanal. Vamos lá. Pergunta 2. Pergunta 2 da área economia local. Por favor. De acordo com os dados da Receita Federal de outubro de 2020, ou seja, muito recente agora, Cataguases possui 6.463 empreendimentos, sendo aproximadamente 32,2% microempresas e 63,47% de microempreendedores individuais. Normalmente são esses os tipos jurídicos que mais encontram dificuldades em todo o país para a sua implantação e continuidade de suas atividades, devido às exigências legais que, por vezes, não vão ao encontro das resoluções do Comitê para a Gestão de Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas de Negócio. Qual, na sua visão, candidato, deve ser o papel do gestor municipal quanto a essa realidade, né? É uma pergunta extensa, mas acho que está clara, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode, por favor. Nós precisamos simplificar. Está vendo uma pessoa aqui do Senai, né?
e sabe o quanto o Senai é importante. A gente tem os outros parceiros, né? O SESI, todo um mecanismo, né? Entidades, né? Que ajudam e fomentam. A gente tem em Cataguases também o pessoal do Sindicato do Comércio, o próprio CODEC, né? E outras entidades que fazem o trabalho, né? A gente tem que simplificar, a gente tem que desburocratizar o serviço público e dar mais celeridade às ações. Na verdade, a gente criminaliza muito, às vezes, quem gera o emprego, né? E a gente deixa de apoiar quem gera o emprego. A gente tem uma cidade que hoje ela virou uma cidade comercial, nós éramos uma cidade têxtil, né? E a gente deixou de ter a economia têxtil, ela é muito pequena. A gente tem uma grande empresa de energia elétrica aqui no nosso município, que é uma grande empregadora, e temos a prefeitura com mais de 2.200 funcionários. Então, hoje, nós temos que ajudar o empresário, nós temos que olhar a questão dos impostos do nosso município. A gente fala muito que precisa trazer novas empresas para cá, claro que nós precisamos trazer novas empresas, trazer novas frentes de economia. Eu fico a pensar por que Rodeiro cresce, por que Muriaé cresce, Ubá cresce e Cataguases não cresce. Há uma lenda popular que existem forças ocultas que não deixam essa cidade crescer. Eu quero descobrir isso e quero romper essa barreira. Você me permite, existe no seu plano algum incentivo para as pequenas virarem médias e as médias virarem grandes empresas? Existe sim. Nosso plano de governo é o único dos 8 que foi registrado em cartório. Nós temos um compromisso desde a diminuição da máquina pública, com a diminuição do meu salário de prefeito em 50%, da minha vice-prefeita em 25%, de todos os cargos políticos, que nós teremos uma economia de mais de 5 milhões em 4 anos, mas também nós precisamos fortalecer e criar o distrito industrial que, se existe, existe no faz de conta, a gente não vê na nossa cidade. A gente tem que fortalecer o pequeno, o microempreendedor, nós temos que fortalecer e criar mais opção, né? A gente tem que lutar por crédito também e ser a ponte, né, do empresário com os órgãos do BDMG e o BNDES. Né? A nossa ligação com o governo federal nos dá isso. Obrigado, candidato. Cumpriu o tempo. Vamos então para a terceira área. A terceira área é saúde, né? Vou aqui sortear também. Nós temos aqui apenas 4 números, de 1 a 4, né? E a gente agora vai para candidato número 1. Número 1, pergunta número 1 da área de saúde, por favor. Com a alta expectativa de vida na cidade, surgem demandas específicas para a população idosa, tendo em vista que Cataguases possui a maior parte de sua população em idade igual ou acima de 60 anos, né? Qual, candidato, o planejamento de ações voltadas para a prevenção, promoção, manutenção e tratamento da saúde deste público em especial? É muito importante essa pergunta. Nós distribuímos o nosso plano de governo em todas as residências da nossa cidade. E nós temos alguns pontos que eu quero destacar aqui. Nós vamos fazer o programa Remédio em Casa, para levar remédio a todo cataguasense com mais de 65 anos, e os remédios da cesta básica do SUS, né? Da lista do SUS, a você que é diabético, hipertenso, cardíaco, que busca na farmacinha hoje e não tem o remédio, na nossa gestão terá, e os remédios serão entregues pelos agentes comunitários de saúde. Vou fazer também o programa Recomeço, vou contratar fisioterapeutas para poder atender os acamados e domiciliados que precisam de fisioterapia. E aí a gente vai aumentar o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, porque a nossa cidade ela é composta, na grande maioria, por gente trabalhadora, e gente que trabalha de 7 às 5 ou de 7 às 18, e quando busca o posto de saúde, ele está fechado, porque ele fecha às 16, às 4 da tarde. Então, a gente tem que estender o horário de atendimento dos postos de saúde. Com isso, a gente vai desafogar o atendimento do hospital, porque muitas das coisas que o hospital atende, depois dessa área, é o posto de saúde que devia estar aberto. Vamos contratar médico especialista, e essa economia que nós vamos fazer da máquina pública, de mais de 5 milhões em 4 anos, eu vou investir toda na saúde. Nós vamos gastar mais de 5 milhões da saúde para fazer cirurgia eletiva, para fazer atendimento da população que mais precisa, né? Não sei se vocês têm essa realidade, eu uso posto de saúde, a minha esposa é agente comunitária de saúde, e tem gente morrendo na fila
aguardando cirurgia há 10, 12, 16 anos. E só quem passa isso, só quem tem um familiar que precisa de remédio e não tem, às vezes tem que judicializar, só quem tem um filho que precisa de um pediatra e não tem o pediatra, o neurologista, sabe o que é enfrentar a saúde e não ser atendido. Você me dá uma parte, por favor? Essa população também é uma população ativa, né? 60 anos hoje são jovens, né? O que você pensa, de alguma maneira, em alguma política para também essa população ter alguma ação específica para que ela possa se manter ativa na vida econômica, social? Vamos fazer o Zumba na praça, nós vamos levar alegria, nós vamos levar divertimento, esporte, né? Nós temos que fortalecer também a inclusão do idoso no mercado de trabalho e dar para ele a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho e continuar produzindo. A nossa cidade tem muita gente boa, né, que às vezes com a idade deixa o mercado de trabalho. Claro que a gente tem que dar trabalho para os jovens, né, mas também tem que continuar fortalecendo os idosos. Obrigado, tempo finalizado. Vamos então para a área 4, Educação e Cultura, né? Vou sortear aqui também novamente, para ver se a gente... Pergunta número 3, Educação e Cultura, por favor. A cidade de Cataguases é uma referência nacional no setor cultural e, especialmente nos últimos 20 anos, o setor é mobilizado e viabilizado, sobretudo, por organizações do terceiro setor e fundações de empresas privadas. Atualmente conta com um grande número de profissionais, dentre artistas e técnicos, que movimentam o setor, a economia local e que podem atrair turistas e ajudar a fixar novos moradores, por oferecer opções de lazer, atividades culturais, aspectos relevantes para uma boa qualidade de vida. Como pretende, na gestão municipal, fomentar e incentivar uma economia baseada na cultura e na criatividade, a chamada economia criativa? Por favor, candidato. Esse tema eu estou muito confortável em responder, porque a nossa cidade ela tem uma história muito bonita que é vendida lá fora, da cultura que é produzida aqui dentro, mas o cataguasense não vê a cultura acontecer aqui. Eu sinto que a cultura aqui ela é muito elitizada, ela só acontece no centro, a gente tem que descentralizar isso, levar para os bairros. E eu sou muito próximo do ministro do Turismo, e que acumula também a cultura, que é o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Eu fui assessor dele durante 4 anos em Brasília, e já estamos em contato com o ministro para revitalizar e devolver o Cine Edgar da população de Cataguases. Esse é um compromisso que nós temos em devolver esse patrimônio ao povo cataguasense, mas nós precisamos resgatar a Lei Ascânio Lopes, que era uma lei municipal, para poder fazer a volta dos editais para fomentar a cultura dos pequenos que produzem cultura. A gente tem que fortalecer as festas que são históricas do nosso município, mas, principalmente, nós precisamos que a cultura, que também é produzida pela entidade privada, pelos setores privados, chegue até os bairros, né? Não se vê cultura na Taquara Preta, na Ana Carrara, no São Vicente, no Leonardo. No centro tem sempre para a elite. É isso que a gente está combatendo. É uma cidade onde a população mais simples tem acesso à cultura, à oportunidade. Está na hora de ver o nosso povo mais simples também tendo divertimento, né? Está na hora de ver a população que realmente leva essa cidade nas costas, né? E que faz o poder financeiro a cada dia ficar mais rico, que ela que trabalha lá para poder fazer o empresário a cada dia ganhar mais dinheiro. O empresário também é importante, porque ele gera renda, né? Ele distribui renda, mas a gente precisa cuidar também da população mais simples e levar cultura à população mais simples. Então, nós vamos trazer recursos do governo federal e vamos também buscar com o governador Romeu Zema ações. Pode ter certeza que vamos levar cultura à população mais simples que precisa. O espaço Cine Edgar, o Teatro Cine Edgar, é um espaço muito popular. Como você pretende, tem muitas demandas, tem muitas ideias para ali, como você pretende fazer essa gestão desse espaço? Nós vamos entregar ele para o povo, vamos entregar para as escolas, vamos entregar para as associações de moradores. A população terá espaço para produzir cultura independente e também fortalecer a que nós já temos existente no nosso município. Temos que devolver esse patrimônio que é do povo, e o povo precisa dele. Obrigado, candidato. Tempo expirado.
finalizado. Vamos então para a área 5, mobilidade urbana. Pergunta número 1, para a área mobilidade urbana. A estrada da EMPA, conhecida de nós todos após cerca de 20 anos de embate, será, enfim, efetivamente concretizada e passará a fazer parte da malha urbana de Cataguases como uma propagada possibilidade de conexões e novas rotas para diversos veículos. Na sua visão, candidato, qual será o papel dessa estrada na dinâmica da cidade com relação à mobilidade, com relação ao meio ambiente, ao desenvolvimento urbano, econômico e social? E ainda, como incluí-la no planejamento urbano de modo a monitorar seus impactos, tanto aqueles positivos quanto os negativos, por favor. A estrada da EMPA, ela é próxima do bairro que eu moro. Eu nasci e me criei no bairro Taquara Preta, tenho 32 anos e lá vivo até hoje, né? Morei fora um período quando trabalhei no Senado e na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. E eu digo que a estrada da EMPA é algo que vai ser muito importante para a gente no futuro, para que a gente possa levar, né, com mais agilidade as cargas da nossa cidade, receber, aonde a gente vai conseguir crescer. A nossa cidade, ela tem uma malha muito destruída, né? E as ruas não foram preparadas para o crescimento que nós temos um número de veículos muito grande, né? E assim, na Taquara Preta, a gente tem que estender, né, o desenvolvimento para aquela região, também criar mais ofertas de emprego. A mobilidade e a estrada da EMPA, ela está ligada. A gente tem que cuidar do transporte coletivo. Eu vou fazer o terminal de integração do transporte coletivo, com um bilhete único também, onde nós vamos fazer as licitações do transporte coletivo, colocar o dedo na ferida da máfia do transporte coletivo, para poder levar uma passagem mais barata à população, e que realmente que precisa, né? É o povo mais pobre que eu quero cuidar deles, é o que mais precisa da prefeitura. E vocês podem ter certeza que a questão da estrada da EMPA vai fazer a gente desenvolver essa cidade, com certeza atrair novas empresas, para a gente ter um fluxo, né? E poder sonhar, né, de ter um braço do polo moveleiro aqui, um braço do polo da moda, para que a gente abra a cidade para o investimento que quer entrar aqui, mas que não tem oportunidade, porque não tem por onde escoar também a produção, né? E a gente tem que entender que essa cidade, ela precisa ser pensada para o futuro. A estrada da EMPA é uma ação que eu parabenizo o governo federal e o governo estadual. Nossa cidade tem um povo que gosta de receber mérito em ações que não têm mérito. Esse é um recurso de financiamento BNDES, né, que está sendo implementado pelo governo estadual, e a gente tem que parabenizar o governo estadual e o governo federal por esta ação, que se somou, né, aos meus esforços, aos esforços dos deputados do meu partido, e a gente tem hoje essa ação prestes a acontecer. Vamos fiscalizar para acontecer. Muito obrigado, candidato. Vamos então para a 6ª área, meio ambiente. Novamente, pergunta 1. Vamos lá. O aumento substancial do uso de agrotóxicos vem sendo identificado como um dos principais responsáveis pela contaminação do solo, lençóis freáticos e rios, bem como pelo impacto na saúde humana, desde o trabalhador envolvido na sua aplicação até chegar à mesa do consumidor. Existe, candidato, alguma proposta que vise o incentivo da agricultura orgânica na cidade? Como pretende impactar a potente rede de agricultura familiar já existente? A nossa cidade tem essa característica, né? A gente tem um povo batalhador que está no campo produzindo, né, e trazendo o alimento todos os dias. A gente tem que fortalecer essas ações, fortalecer o mercado produtor, levar mais incentivo ao produtor que produz, que traz, né? A gente tem que fazer a estrada boa para eles poderem trazer as verduras, o leite, né, os derivados, todos os dias para a nossa cidade. A gente tem que fortalecer as ações e os convênios com a Emater e todos os órgãos que forem importantes, no Ministério da Agricultura, da nossa ligação com a ministra Tereza Cristina, nós somos amigos, né? E tenho certeza que nós queremos investir na agricultura familiar e fazer desta ação,
né, uma ação importante, também cuidar da piscicultura, também levar um selo de desenvolvimento, né, para a gente fazer cooperativas, né, para a gente poder também levar a verdura de Cataguases para as outras cidades, as coisas que a gente produz aqui para as outras cidades. Você pode ter certeza, vocês podem ter certeza que nós queremos que todas as escolas municipais, estaduais e particulares do nosso município comprem a merenda escolar através dos nossos produtores rurais, aquele que produz, aquele que planta, aquele que colhe. Se a gente tem a verdura todo dia da nossa casa, a gente tem que entender que eles estão lá, né? A gente perdeu a população, muita gente que estava no campo veio para a cidade e a gente está vendo isso voltar agora. A população voltar para o campo para produzir e a gente tem que fortalecer isso. É trazer mais o fortalecimento dessa cultura. Marquinhos, me permite uma parte? Você tem falado a sua ligação muito forte com o governo federal. E é nessa situação exatamente uma liberação de tamanha de agrotóxicos no Brasil nesse momento, feita exatamente pelo governo do seu partido. O que você tem a dizer nessa situação do meio ambiente? Olha, o nosso governo tem gerido esse país, a gente tem dado oportunidade de crédito, a gente tem levado auxílio emergencial, a gente tem combatido a corrupção, né? Agora, perguntando para você, deputado, candidato, sobre a questão da liberação dos agrotóxicos. Essa é uma questão do Ministério da Agricultura. A Tereza Cristina está dando show lá, e aí a gente não vai agradar todo mundo, né? A gente precisa desenvolver esse Brasil. Esse Brasil, ele só está do tamanho que é devido à agricultura, da soja, da oportunidade no campo, e a gente exporta muito. O Brasil só não é o que os que pensam do quanto pior, melhor, que queriam que fosse, devido à nossa agricultura. E a gente precisa valorizar o homem do campo que produz e traz para a nossa mesa. Obrigado, candidato. Vamos então para a segurança pública, área número 7. Vou mexer mais um pouquinho aqui para ver. Vamos lá. Finalmente, pergunta número 2, segurança pública. A segurança pública é a garantia da proteção aos direitos individuais de cada cidadão, fazendo com que possam exercer seu direito de cidadania em segurança, como trabalhar, conviver em sociedade e se divertir. Na tentativa de mitigar essa situação, alguns municípios têm implantado em suas respectivas estruturas administrativas a Guarda Municipal. Nesse sentido, entre suas propostas de governo para a segurança pública, a implantação da Guarda Municipal, tem a proposta de uma implantação da Guarda Municipal em nosso município? Se sim, qual será o papel dessa instituição? Como será o processo de implantação? Quais as estruturas e os recursos? Seria uma guarda armada ou desarmada? Boa pergunta. A segurança pública do nosso município, a gente precisa de apoio do governador Zema para trazer efetivo, né? Porque a segurança pública não é competência do município. Quem cuida da polícia civil e militar é o governador. E para você conseguir trazer a melhoria na segurança pública, você tem que ter diálogo com o governador. O governador é meu amigo, né? A gente se fala por telefone, eu tive na campanha dele, fui um dos coordenadores da campanha aqui na região. E nós vamos com a bancada, que é a maior bancada da segurança pública da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, é do meu partido. Nós vamos lutar para trazer mais efetivo policial, fortalecer a Polícia Civil, a Polícia Militar, trazer um quartel digno à Polícia Militar, fortalecer as ações e implantar o olho vivo, aonde nós vamos colocar câmeras de segurança nas entradas da cidade, no centro da cidade, em todas as escolas, nas portas das escolas municipais, estaduais e particulares. Nós precisamos cuidar do empresário, cuidar do centro da cidade, mas também dos pontos mais críticos, o ponto da prostituição, o ponto da venda do tráfico, né? Porque parece que não tem isso em Cataguases, mas tem. Aqui tem prostituição, aqui tem tráfico de droga, né? Mas você não vê uma vantagem... Desculpa. Você tem que pedir a parte, né? Desculpa. Eu tenho que autorizar. Okay. E aí, por favor, Cláudio. Mas você não vê uma vantagem de se ter uma estrutura com guarda municipal na cidade? Posso emendar? Pode. Tem um projeto na Assembleia, na Câmara Municipal, sobre a constituição de uma guarda municipal. E como nós citamos na pergunta do candidato, vários municípios estão construindo a sua própria guarda. Você descarta essa possibilidade? Não, eu não descarto. Eu tenho que ter dinheiro para poder fazer isso.
né? Eu preciso ter dinheiro para poder fazer isso. Agora, falar que vou fazer uma coisa e passar um mandato e não realizar, não é do meu feitio. Nossa campanha tem coragem para dizer o que muita gente não tem. Mas também nós não temos coragem para falar mentira. Eu não aprendi isso no meu berço. Na minha casa, meu pai sempre me ensinou que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometer tem que cumprir. Então, a Guarda Municipal é um sonho nosso. Nós precisamos ter dinheiro para poder fazer acontecer. Mas se a gente não tiver dinheiro, pode ter certeza que nós vamos fazer o olho vivo, nós vamos cuidar dos sinais de trânsito, nós vamos fortalecer e cuidar, né, da segurança pública ao lado do presidente e do governador. Um aspecto da pergunta é também a prevenção, né? Como você vê essa política de prevenção? De prevenção eu conheço, né? Eu trabalho na prevenção da questão do enfrentamento às drogas, né? A prevenção ela é importante, a gente tem que fortalecer as campanhas educativas nas escolas, né? E trazer um mecanismo de fortalecimento das polícias, né? A gente tem que ser parceiro da polícia, dar mais condição da gente cuidar da segurança, e o olho vivo vai ser fundamental para isso. Obrigado, candidato. Vamos então à última área, uma pergunta sobre gestão municipal, área 8. Pergunta número 1, gestão municipal. Procedimentos administrativos necessitam ser adotados para uma maior eficiência e eficácia na gestão do município, com algumas atitudes de investimentos e outras de diminuição de custo. Candidato, como e quais seriam as suas estratégias de investimentos e orientação para esses custos ou redução de custos operacionais, por favor? Então, nós vamos diminuir a máquina pública. Nós vamos sair de 12 secretarias para 7. A minha vice-prefeita, a pastora Jane, vai acumular uma secretaria sem receber salário por isso. Com isso, nós vamos diminuir o salário de 6 secretários que nós não teremos. Só teremos 6. Nós vamos cortar 10% do salário de todos os cargos políticos da prefeitura. E também diminuir o salário do prefeito e da vice. Nós vamos cortar o número de cargos políticos para poder investir mais nas ações que a cidade precisa. A gente tem uma cidade que a gente tem secretário particular do prefeito que ganha R$6.000, chefe de gabinete que ganha outros 8, né? Nós temos gente sobrando na máquina política, não na máquina que cuida, né, do professor, do médico, do enfermeiro, esse não. Esse nós temos que valorizar. A gente tem que desburocratizar o serviço público e nós vamos fazer a UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado, Unidade de Atendimento Integrado, onde vai diminuir os custos do alvará, nós vamos olhar a questão da liberação dos documentos mais desburocratização. Se me permite, em outra parte, você falou em alguma resposta anterior que tem muita gente que parece que não trabalha, ou finge que trabalha. Você usou isso com vários exemplos do servidor público. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Dá uma voltinha no serviço público, qualquer cidadão de Cataguás, vai num posto de saúde, né? Visita um setor administrativo da prefeitura, dá um pulinho na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde e vê o que o povo se produz, né? Você vê o povo batendo papo. Tem servidor, gente, nas últimas gestões, o povo recebeu atrasado. Então, tem uma cultura... Eu sou servidor público de carreira, tá? Eu estou falando porque eu conheço. Infelizmente, tem gente que tem a cultura de que eu finjo que recebo, então eu finjo que trabalho. A gente tem que valorizar o servidor público, pagar em dia a ele, dar capacitação a ele, dar mais oportunidade para ele crescer, mas também nós temos que cuidar para que o nosso povo seja atendido. A nossa cidade, nós temos mais de 2.200 servidores públicos municipais. É um patrimônio nosso, mas nós queremos avaliá-los, nós queremos cuidar de todos eles. Pode perguntar. Deixa eu te perguntar, e questão da tecnologia, como você enxerga ela para reduzir esse custo operacional? Nós temos que criar ferramentas tecnológicas para levar a administração mais próxima da população, né? Para poder diminuir os custos operacionais. A nossa cidade, a burocracia consome muito dinheiro. Tem um plano para isso? Você já tem um plano? Está no nosso plano de governo. Infelizmente, temos sempre, quando pedir peça, exatamente. Tá, obrigado, candidato. Vamos então para a pergunta especial, né? A última pergunta como foi combinado, nosso regulamento seria a pergunta sobre o CODEC, né? Por favor, a pergunta CODEC. A lei número 4.000
453, 2017, institui o Conselho de Desenvolvimento de Cataguases, CODEC, com caráter deliberativo, normativo, consultivo, para formular, supervisionar e propor a execução das políticas de desenvolvimento humano, econômico e sustentável. Entre as diversas atribuições, para tal deve ser criado um Fundo Municipal de Desenvolvimento, está na lei. Como você, candidato, avalia essa experiência recente no município de relação entre a gestão pública municipal e a sociedade? Quais os caminhos para uma gestão participativa em sua gestão? Com quais recursos? Então, o CODEC é algo que eu vejo como futuro, porque eu não enxergo ações efetivas no presente, com todo respeito. A gente começa as ações em Cataguases, elas não vão para frente. O poder político não deixa as coisas ir para frente aqui. E talvez vocês estejam até pensando, mas esse candidato é muito direto, ele fala coisas que é fora do padrão do político. Eu não estou nessa campanha para ser um personagem, né? Eu sou o que eu sou e falo o que eu penso. É assim que a gente está fazendo a nossa campanha, dialogando com a população. O CODEC vai ser um parceiro do desenvolvimento. Ele estará sentado ao nosso lado. Nós vamos criar no nosso plano de governo, nós temos lá a criação de um fundo do desenvolvimento da nossa cidade, e o CODEC vai nos ajudar a destinar recursos e ações importantes para isso. É fortalecer o que já existe na lei e fazer a lei virar prática, né? Eu quero ver, Humberto, alegria nos seus olhos de ver que as coisas acontecem nessa cidade. Infelizmente, hoje não acontecem. Eu digo que eu vivo numa Cataguases de faz de conta, mas eu quero viver numa cidade de verdade. Você quer aproveitar? Ainda tem, Humberto, vocês podemos encerrar, então. Eu quero dizer que eu tenho 1 minuto e 12 segundos. Isso, aproveita. E essa cidade é muito importante para mim. É aqui que eu nasci, que eu crio meus 3 filhos, que é aqui que a minha família vive. Sou filho de operário da fábrica têxtil, que rompeu e chegou a ser um líder sindical. Minha mãe, sou filho de empregada doméstica. Eu sei o que é passar lá na ponta e não ter atendimento médico. Eu sou o único candidato que tem filho em escola pública, o único candidato que usa o transporte coletivo, né? O único candidato que usa o posto de saúde, que eu estou lá com um tio meu aguardando uma cirurgia de hérnia, tem 12 anos. Está na hora da gente olhar no olho do cataguasense e parar de dizer a mentira para o cataguasense. Está na hora da gente mostrar onde está o recurso. É acabar com a corrupção, diminuir a máquina pública e investir no cataguasense. É o cataguasense que é o maior patrimônio de Cataguases. Nós temos que dar esperança a esse povo. Esse povo tem que voltar a sorrir. Esse povo merece que a gente lute por ele. É só enfrentando os poderosos e dando oportunidades aos mais simples que teremos uma cidade melhor. Obrigado, candidato. Obrigado à participação de todos. Terminamos aqui, então, o nosso primeiro bloco de entrevistas e agradecemos a todos. Até logo.